ZYD 476, Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM, Rio de Janeiro. O nosso timaço está em campo. É hora de rolar a bola para as principais notícias do seu clube de coração. É hora do Painel Esportivo. Apresentação Vitor Dávila. 6 horas em ponto no Rio de Janeiro. Muito boa tarde pra você. Estamos juntos aqui em 94,1 FM na sua Rádio Roquete Pinto. Está entrando no ar o nosso Painel Esportivo. Tudo sobre o seu time de coração. Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. Você curte aqui com a gente ao vivo. Tudo. Notícias atualizadas sobre seu time de coração. Eu sou o Vitor Dávila e nós vamos juntos até às 7 horas da noite, sempre com muita informação. E é claro, você é o protagonista aqui. Você é o papel principal. Você fala e você tem voz aqui no nosso Painel Esportivo. 969680094, 969680094. Você interage com a gente, dá sua cornetada, fala sobre o seu time, deixa a sua lista de dispensa. Agora que a gente tá chegando nesse final de temporada, os jogadores começam a sair, entrar do time e você, é claro, dá a sua opinião. Nós vamos juntos até às 7 da noite e, é claro, hoje aqui comigo, ele, Batista Júnior. Boa noite, Batista. Boa noite, meu amigo Vitor Dávila, e um abraço pra galera ligada aí no Painel Esportivo. Vitinho, bola rolando de montão também nesse final de semana, reta final do Brasileirão na Série A. Reta final e amanhã já tem jogo. Amanhã tem jogo do Flamengo contra o Sport Recife. O Flamengo que pode, veja só, entrar em campo amanhã já sem chance de título brasileiro. Hoje tem o jogo do Galo contra o Bahia, o Atlético Mineiro, caso consiga uma vitória, já sacramenta o título. Mas a gente tá ainda aqui com o torcedor do Flamengo confiante, depois daquela vitória contra o Ceará. A galera ficou mais animada e quem sabe o terceiro tri consecutivo seria uma redenção após a eliminação traumática na Libertadores da América. Mas é claro, é difícil, a gente entende e é claro, a gente traz aqui tudo atualizadinho sobre esse jogo do Flamengo contra o Sport que acontece amanhã e é óbvio, a Rádio Roquete Pinto coloca você na cara do gol. Agora 6 horas mais 2 minutos, vamos às manchetes, aos destaques do nosso Painel Esportivo desta quinta-feira, 2 de dezembro de 2021. Painel Esportivo. Apresentação Vitor Dávila. Painel Esportivo. E a gente começa com o time que joga amanhã, o time vice-colocado, segundo colocado da tabela do Campeonato Brasileiro. A gente começa com o rubro-negro. Flamengo. O rubro-negro se prepara para o jogo de amanhã contra o Sport Recife. É claro, a Rádio Roquete Pinto coloca você na cara do gol. Agora é hora do time tricolor, do time das Laranjeiras. Fluminense. A justiça suspendeu ações de execução contra o Fluminense. Quem sabe aí facilidade para pagar as dívidas? A gente explora já esse assunto. Agora é hora do time campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, é do glorioso Botafogo. A renovação do Anderson Moreira pode custar 360 mil ao Botafogo. Barato ou caro? Você, é claro, torcedor botafoguense, opina com a gente. 969680094. Chegou a vez da gente falar do time da Cruz de Malta, o time de São Januário. E o Vasco oficializou a saída de 5 jogadores. É a barca Cruz Maltina indo embora oceano afora. 6 horas mais 4 minutos com operação de Bruno Alex. Está no ar o nosso Painel Esportivo. Ligou na Roquete, é gol. Painel Esportivo. Apresentação Vitor Dávila. Painel Esportivo. Vamos juntos, você, eu, Batista, toda essa multidão incrível ligada aqui na nossa Rádio Roquete Pinto e vamos começar os destaques do Rubro Negro e é claro, você, torcedor flamenguista, está intimado a falar sobre seu time, a soltar a voz em 969680094. O Flamengo está preparado para o jogo de amanhã contra o Sport Recife, embalado pela vitória contra o Ceará, vive uma boa sequência no Campeonato Brasileiro. O Flamengo entra em campo amanhã contra o Sport na Arena de Pernambuco
Pernambuco, lá no Recife. Jogo é atrasado, lembrando, válido pela 35ª rodada da competição. A equipe pernambucana entra em campo já rebaixada matematicamente para a Série B. Já o Flamengo pode aproveitar nisso para conseguir um bom resultado. Esse mau momento técnico e psicológico vivido pela equipe do Sport Recife. Lembrando, a equipe pernambucana tem apenas a 19ª e última posição na tabela. São 33 pontos em 35 jogos. Aproveitamento de 31,4%, melhor apenas que o Lanterna Chapecoense. Enquanto isso, o Flamengo, agora é aquilo que eu falo, já eu vou pedir a opinião do Batista sobre isso. O Flamengo não faz uma temporada ruim no Campeonato Brasileiro, porque veja só, se ganhar o Sport, supera a campanha campeã do ano anterior. O Flamengo tem 70 pontos na tabela, ano passado terminou com 71 pontos, ou seja, uma vitória já coloca o Flamengo com 73, faltando ainda depois 2 rodadas para o final da competição. A tendência é que o Flamengo mantenha a mesma base do time que derrotou o Ceará. O desfalque fica por conta do goleiro Diego Alves machucado. O Hugo Souza deve assumir a titularidade. Além disso, Davi Luiz, poupado no último jogo, deve voltar ao time. Provável Flamengo comandado pelo técnico Maurício Souza para a partida de amanhã tem Hugo Souza no gol, linha defensiva com Mateuzinho, Davi Luiz, Gustavo Henrique e o Ramon. No meio de campo, Thiago Maia, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta. E lá no ataque, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Eu citei 2 nomes, Andreas Pereira e Mateuzinho. O Andreas Pereira teve aquela falha na final da Libertadores da América, e o Mateuzinho foi destaque na vitória contra o Ceará. E ele falou um pouco sobre como o elenco fez para deixar o moral do Andreas Pereira lá em cima depois daquela trágica entregada para o gol do Daverson. Vamos ouvir. Muito grande com ele, fora de campo, com a família dele. E até chato de falar, né? Mas é um moleque que infelizmente aconteceu, mas ele não merecia o que aconteceu, né? Aquele lance. E eu queria mostrar pra ele que, independente de situação, eu vou estar com ele. Eu tenho certeza que o grupo também vai estar com ele, com qualquer jogador. Então a gente é uma família, acabo passando mais tempo com eles do que com o próprio meus pais, meus parentes. Então eu quis mostrar pra ele que eu tô ali, mano. O que ele precisar, eu tô ali. E o que eu for preciso pra eu fazer pra erguer ele, levantar ele o mais rápido possível, eu vou fazer. Tá aí, portanto, o Mateuzinho falando do Andreas Pereira. Os dois devem ser titulares no jogo de amanhã. Meu amigo Batista Júnior, o Flamengo pode superar essa campanha do ano passado, pode ultrapassar a marca de 71 pontos, mas o título, é claro, a gente sabe, é cada vez mais distante. Aí eu te pergunto, a gente pode classificar a temporada do Flamengo como fracassada? Com certeza, Vitor. Por quê? O Flamengo, com o elenco luxuoso que tem, disputou 3 competições, né, como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. Sim. E não conseguiu vencer uma sequer. Pelo elenco que tem, pelo time que tem, o Flamengo realmente pode sim ser considerado uma campanha fracassada, porque o torcedor esperava muito mais. E até hoje, essa perda da Libertadores não só foi atingir um aspecto moral, mas também como financeiro. O Flamengo deixou de ganhar muito dinheiro, não só na Libertadores, como também na Copa do Brasil, que paga muito mais que o Campeonato Brasileiro. Agora, esse apoio ao Andreas Pereira até que é legal, sabe por quê? Porque quando é engraçado, né, o futebol, quando ganha, todo mundo ganhou, o grupo todo Sim. ganhou. Aí quando perde apenas um que vai ser crucificado, embora a falha foi individual, simbólica, né? Perde, né, Vitor? Perde todo mundo também. Com certeza, Batista, com certeza. Tem que se unir. Ganha um, perde um? Não. Ganha todo mundo, perde todo mundo. Porque quando ganha a gente fala do elenco, né? Porque quando perde a gente vai ficar citando só o Andreas Pereira. Agora, Vitor, sim, se você me permite, notícia que chega agora, nesse momento. Claro. O Flamengo amanhã poderá entrar em campo com nada mais, nada menos que 9 desfalques. 9. Alguns jogadores poderão ser poupados, inclusive o Andreas Pereira, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta. O técnico interino do Flamengo está quebrando a cabeça para ver qual o time que vai colocar em campo amanhã contra o Sport. Há essa possibilidade, agora a notícia que chega, que o Flamengo poderá entrar com 9 desfalques amanhã.
Pois é, e vem toda aquela questão, o Flamengo ficou com muitos desfalques na reta final do Campeonato Brasileiro, que proporcionou alguns tropeços contra a Chapecoense, talvez o mais simbólico deles, contra a lanterna da competição, e aí chegou o Batista com aquela bandeira de que, olha, a gente poupou, mas tá todo mundo 100% para a final da Libertadores da América. E o que a gente viu, até falei isso algumas semanas atrás, mas bato novamente nessa tecla, porque o departamento de Fisiologia e Medicina do Flamengo vem sendo muito questionado. O Felipe Luiz é um exemplo claro. O Felipe Luiz jogou muito mal os 30 minutos que jogou na Libertadores da América e aí foi substituído aos 30 do primeiro tempo. Na sua opinião, meu caro Batista, o Felipe Luiz estava de fato 100% para aquela final da Libertadores, como a comissão técnica tentou vender essa versão? Com certeza que não, 100% nem pensar. Até o próprio Arrascaeta, a gente sabe da qualidade dele, né? O jogadoraço que ele é, mas também não estava 100%, principalmente agora nesses jogos finais. Ele entrou nos últimos aqui no Campeonato Brasileiro 15, 10 minutos para pegar ritmo, mas a gente viu o que aconteceu na final contra a equipe do Palmeiras. Aliás, esse é o grande problema. Eu até conversava com o Jorge Ramos e com você, Sim. programas atrás aí no painel esportivo, que eu ia anotar no meu caderninho, Vitor, quando que o Rodrigo Caio, né, e o Davi Luiz iam jogar juntos. Quantos jogos eles iam jogar juntos? Os caras não chegaram a jogar 3, foram outra vez pro departamento médico. E são considerados a dupla de zaga ideal, veja só, o Davi Luiz e o Bruno Henrique, que acabaram não conseguindo ter uma sequência juntos nesta temporada. Sabe o que lembra? Lembra aquela história de que você compra um carro, roda com ele tantos quilômetros e depois bota na garagem. Exatamente. Eu não vou falar marcas aqui, mas o nosso ouvinte já deve ter vindo na cabeça alguns carros desses que você compra e fica mais no mecânico do que rodando, né? Ainda bem que o Bruno Alex tem uma moto, né? Exato, eu também. Prefiro andar nas duas rodas, embora minha moto também viva mais na oficina do que rodando, mas isso aí a gente tá entrando em outro papo. Vamos juntos, porque tem mais Flamengo. Renato Gaúcho, veja só, galera, se pronunciou pela primeira vez após a demissão. Hoje, o ex-treinador, que foi demitido após a derrota na final da Libertadores da América, se pronunciou pela primeira vez após deixar o comando rubro-negro. Ele destacou que foi um sonho treinar o time da Gávea, mas que infelizmente a passagem não terminou da maneira que gostaria. Abrindo aspas, ele se pronunciou por escrito e a gente reproduz aqui pra você, torcedor rubro-negro ligado no nosso painel esportivo. Encerro aqui mais um ciclo. Todos temos sonhos a serem conquistados e treinar o Flamengo era um dos meus. Conquistei, não da forma como eu gostaria, porém, não faltaram garra e empenho para tentar sair com as conquistas que esperávamos. Fecha aspas para o Renato Gaúcho. Ô, meu caro Batista Júnior, o Renato Gaúcho foi para o Flamengo como técnico cotado até mesmo para a seleção brasileira e sai como rejeitado. Talvez tenha sido uma das maiores desvalorizações de um treinador em tão pouco tempo. 4 meses, né, que ele passou pelo Fla? Verdade, e você lembrou bem. E um detalhe, hein, ele acabou queimando a língua, né? Porque antes de assumir o Flamengo, ele deu a seguinte declaração: com esse elenco aí, qualquer um é campeão. E não foi bem assim, né? Ele teve essa oportunidade de provar e não foi bem isso que aconteceu. Agora, ele realmente sai queimado porque teve um grande elenco nas mãos. Talvez o maior erro do Renato foi esse: não dar sequência ao time titular. Mas é uma maratona, 3 competições. Com o Jorge Jesus não tinha isso não, meu caro. É verdade. Com o Jorge Jesus ele batia no pé, não, vai jogar aqui o time titular e acabou. É o que você tem de melhor. Então houve muitas modificações e aquele jogo contra o Grêmio que o Flamengo acabou facilitando, não que entregou, mas que facilitou. O treinador já chegou lá do Uruguai desprestigiado, Vitor. Vencendo ou não vencendo, não ficaria mesmo? Exatamente, tinha até essa questão, ele foi muito questionado naquela partida contra o Grêmio, aquele empate, né, contra o Grêmio, o Flamengo abriu 2-0. Será que foi ali? Eu acho, às vezes eu tenho a impressão, ô Batista, que aquele jogo contra o Grêmio foi o ponto de virada, porque ali eu vi que ganhando ou perdendo, ele não ficaria. Concordo com você, foi aí um fator preponderante para que parte da diretoria do Flamengo já tivesse esse tipo de pensamento, não querendo mais a permanência do Renato Gaúcho. A gente sabe que ele trabalhou no Grêmio por muitos anos, mas ele tem que ser, acima de tudo, profissional, volta a fritar, tem que ter o respeito, evidentemente. Mas o que o Flamengo fez contra a equipe do Grêmio foi inacreditável, vencendo o jogo 2-0 com um Grêmio com homem a menos. Aí chega lá no Uruguai, né, porque chegaria na decisão no Estádio Centenário, vencendo ou não,
com a moral mais elevada. E eu percebi que na sexta-feira, no reconhecimento do gramado, o desânimo que batia no semblante do Renato Gaúcho. A câmera toda hora focalizava o treinador do Flamengo, ele bastante cabisbaixo, caminhando pelo campo. Já ali eu senti que tinha algo de errado. Exatamente, Batista. E agora eu trago aqui a nossa audiência, eu pedi para que o nosso ouvinte mandasse uma lista de dispensa. E o Rodrigo Valente dos Santos, rubro-negro de Jacarepaguá, manda a seguinte: saem César, Rodinei, Bruno Viana, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Renê, Thiago Maia, João Gomes, Hugo Moura, Vitinho e Kennedy, também o Hugo Souza, o Hugo Neneca, ele destaca aqui. Concorda com essa lista de dispensa, Batista? Olha, eu vou salvar 3 aí. Eu salvo o Vitinho. E o Isla também. O Isla pode ir sem passagem de volta, com todo respeito. Brincadeira, cara. Agora, o Vitinho e o Rodinei. O Rodinei não pode ter técnica, mas tem uma coisa raça. que o torcedor gosta. Raça, né? Determinação. Veste a camisa com coração. Você vê que nos últimos gols do Flamengo, quando o Rodinei entrou, ele que trabalhou a jogada pelo setor direito. O Isla é gente boa, mas é aquele no ritmo do Martim da Vila, devagarinho. Você não vê, cara, o Isla indo na linha de fundo, cruzando uma bola sobre medida. Já o Vitinho também é outro jogador que tem muita disposição, chuta bem de fora da área. E o goleiro Hugo é aquilo, né? Andou falhando, ok, mas quando começou também, não era o bambambam, não era o melhor, ele ainda é jovem, tem como se recuperar, né? Fazendo um trabalho com esse garoto. Eu salvaria esses 3 aí da barca. Tá aí o nosso Batista Júnior, agora 6h16. Vamos com notícias do trânsito. Muito boa noite, Ana Gramático. Boa noite, Vitor. Aqui, a Ponte Rio, no sentido Niterói, apresenta trânsito intenso com pontos de lentidão da reta do Cais até o pedágio. Tempo estimado de travessia de 36 minutos. Em direção ao Rio, fluxo normal com tempo de travessia de 13 minutos. No elevado 31 de março, a via foi liberada após a retirada de um ônibus enguiçado no sentido Santo Cristo, mas o trânsito ainda é lento no local. Na Avenida Abelardo Bueno, sentido Transolímpica, também um ônibus enguiçado ocupa uma faixa na altura do Rio 2, deixando o trânsito lento no local. A concessionária já foi acionada. Os motoristas precisam ter paciência neste início de noite de quinta-feira. E, Vitor, a Secretaria de Estado de Saúde dará início nesta sexta-feira, dia 3, a uma nova etapa do plano de contingência para enfrentamento ao surto de influenza. As unidades de pronto atendimento, UPAs estaduais, vão receber tendas de atendimento a pacientes com síndrome gripal. A primeira unidade a contar com a nova estrutura será a UPA Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio, que além de triagem terá 2 consultórios médicos para atendimento exclusivo desses casos. As estruturas, que recebem o nome mundialmente de hospital de campanha, são fechadas e climatizadas. Elas já pertenciam à Secretaria de Estado de Saúde e, portanto, a medida não vai gerar custos extras. As tendas serão montadas na Zona Norte, nas UPAs Marechal Hermes, Tijuca e Penha. Na Zona Sul, na UPA Botafogo. O cronograma inicial prevê a mobilização permanece durante todo o mês de dezembro, mas poderá sofrer alterações em caso de melhora ou piora do surto de gripe. Na última semana, houve um aumento do número de atendimentos por síndrome gripal nas UPAs estaduais. Eles passaram de uma média de 189 atendimentos por dia no período de 16 a 21 de novembro para 1.000 atendimentos por dia no período de 22 a 28 de novembro. E a Secretaria Estadual de Saúde reforça a importância da imunização contra a influenza, especialmente dos grupos prioritários: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, mulheres que deram à luz há menos de 45 dias, pessoas com comorbidades, comprometimento do sistema imunológico e com 60 anos ou mais. É com você, Vitor. Obrigado, Ana, que daqui a pouco volta com novas informações. Agora no Rio de Janeiro, 6h18. Painel Esportivo. Painel Esportivo. Apresentação. Vitor Dávila. Painel Esportivo. Vamos juntos, Painel Esportivo de volta aqui na programação da Rádio Roquete Pinto 94,1 FM. É claro, você está mais do que convidado a participar conosco. 968-0094, 969-68-0094 é o WhatsApp da Rádio Roquete Pinto. Aqui você manda sua mensagem, você corneta seu time, você dá sua opinião e, é claro, manda um abraço aqui pra gente, que a gente gosta muito de ouvir a participação de você que está aí do outro lado. Mudando a pauta,
vamos falar do tricolor das Laranjeiras, é hora de falar do Fluminense. E tem notícia boa, a Justiça suspendeu ações de execução contra o Fluminense. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, deferiu uma tutela de urgência ao pedido do Fluminense para a suspensão de todas as execuções em curso e futuras, inclusive medidas constritivas. O clube requereu a abertura do regime centralizador de execuções, conforme determinado recentemente. Aliás, lembrando também, o Vasco da Gama e o Botafogo entraram neste mesmo regime para tentar alinhar as suas contas. Aprovada neste ano, a lei inovou no tratamento dos passivos dos clubes de futebol em competição profissional. A finalidade, o objetivo é permitir o erguimento financeiro dos clubes que atravessam situação difícil por conta de má gestão ou também a queda da renda por conta da pandemia da Covid-19, que foi, é claro, algo que foi impactante, que comprometeu diretamente a finança dos clubes. No regime centralizado de execuções, o Fluminense vai concentrar em um único juízo, por meio no concurso de credores, todas as execuções cíveis e trabalhistas, receitas e despesas, de modo a se tornarem viáveis financeiramente. Em sua decisão, o presidente do Tribunal de Justiça aponta que, abre aspas, quanto ao pedido de tutela de urgência, manifesta a plausibilidade do direito e o risco de dano, considerando o fato público e notório de que o requerente, no caso Fluminense, veja só, atenção torcedor, acumula dívida milionária, fazendo jus ao benefício do regime centralizado de execuções, fecha aspas. Batista Júnior, por um lado é uma boa notícia, o Fluminense tem a possibilidade de acertar o seu lado financeiro, mas por outro eu fiquei impressionado que a justiça deixa público que o tricolor tem uma dívida milionária. E essa dívida, cada ano que passa, vai se tornando uma bola de neve, vai aumentando. Essa que é a grande realidade. Você falou bem, é uma boa notícia, porque faz com que o time possa, e o clube, né, melhor dizendo, possa fazer um planejamento para a temporada do ano que vem. Agora, é muita grana que o clube deve, não só o Fluminense não, se você for pesquisar, né, Vitor, dentro do futebol brasileiro, são inúmeros clubes que passam por essa dificuldade financeira. Agora é aquilo, né? Todo mundo procura ajudar de uma forma. Agora, os próprios dirigentes que estão lá dentro não se ajudam, aí cada vez mais os clubes ficam endividados. Agora, o Fluminense, ele precisa manter aí uma sequência agora nessa reta final, porque o Bahia está jogando agora, né, contra a equipe do Atlético Mineiro, na Fonte Nova. E se o Galo hoje já vencer, já mete a mão na taça, né? E o Bahia, um resultado, um empate até mesmo, domingo parte para dentro do Fluminense, jogo que você vai curtir aqui na Rádio Roquete Pinto. Então, o Fluminense, ao meu ver, com todo respeito ao Marcão, que eu tenho o maior carinho, maior admiração, mas o Fluminense, para o ano que vem, já tem que procurar um treinador e depois jogadores para reforçar o elenco. Renato Gaúcho é um bom nome? Rapaz, ele tem identidade, né? Com o clube, com a torcida, é aquilo que é, cara, que agrega o grupo, mas a gente sabe que futebol não é só isso, né? Série A do Campeonato Brasileiro, se o Fluminense está aí lutando já para entrar até na Libertadores ou numa pré-Libertadores, precisa de um elenco qualificado. Essa que é a grande realidade. Tá aí, portanto, a opinião de Batista Júnior sobre essa situação financeira do Fluminense. Você comentou, Batista, que outros clubes brasileiros vivem a mesma situação. A gente destaca também o próprio Vasco e Botafogo, que entram nesse regime. Acho que isso denota, Batista, que o momento atual do futebol carioca como um todo, o Flamengo se tornou uma exceção, se tornou algo fora do normal, o extraordinário. Passa por aí? Perfeito. E eu queria saber, né, Vitor, qual é a fórmula, assim, milagrosa que o Flamengo tem que os outros clubes não possam copiar? Não é desmérito nenhum. Você copiar, né, o que está dando certo, pelo contrário, é até positivo. Sem copiar o que é bom. Você pega a história do Cruzeiro, né? Olha como o Cruzeiro ficou endividado e onde está hoje. Com todo respeito à Série B, o Cruzeiro, que foi o campeão da Tríplice Coroa, né, clube reconhecido mundialmente, com grandes jogadores, não consegue retornar à Série A do futebol brasileiro. Então, é um fator preocupante essas dívidas que os clubes carregam ao longo do tempo.
É, a situação complicada do futebol brasileiro como um todo, né? Os times do Rio principalmente. Você, torcedor, a gente quer ouvir a sua opinião. 96968-0094, 96968-0094, a gente quer a sua participação. Fazendo aqui um parêntese nas notícias do Fluminense, Bahia Atlético Mineiro, pode ser o jogo do título, galera. Neste momento, 0-0. O empate, se eu não me engano, ô Batista, me ajuda aí, ainda não é suficiente para o Galo, né? Ainda não é suficiente. O Galo precisa vencer. Pois é, precisa vencer. O Galo é líder do campeonato antes da partida, 78 pontos em 35 jogos. O Flamengo, segundo colocado, ainda respira por aparelhos, mas tem esperança, 70 pontos em 35 jogos. Dando sequência ao noticiário tricolor, um momento de extrema fofura viralizou, bombou nas redes sociais, um vídeo gravado na manhã de hoje, lá nas ruas de Papucaia, que é um distrito de Cachoeiras de Macacu, lá no interior do Rio de Janeiro. Acabou fazendo aparecer, né, para o mundo a dona Yolanda, ela que ficou conhecida como vovó tricolor, tem 82 anos e ela disse, veja só, que se ganhasse uma camisa autografada do Fred, seria sua maior glória antes de morrer. Veja só, a dona Yolanda, fanática pelo Fluminense, nesse vídeo, né, ela disse que ama o Fred, que adora o Fred, faz ali elogios ao camisa 9 tricolor, e a gente coloca um pedacinho para você, ouvinte, Rádio Roquete Pinto, conhecer um pouco dessa vovó tricolor que já ganhou o coração da torcida do Tricolor das Laranjeiras. Pode rodar. O Fred, a dona Yolanda, eu sou apaixonada pelo meu Fluminense, eu amo. Ai, que fofura, dona Yolanda, aí um pedacinho pra você conhecer um pouquinho dessa vovó do Flu, vovó tricolor, como vocês queiram, falando do Fred. E olha só, galera, esse vídeo foi gravado hoje de manhã e o Dom Fredon, rei dos stories, já respondeu por meio de suas redes sociais, deu uma mensagem ali, um abraço na dona Yolanda, e a gente também coloca pra você, torcedor, ouvir aqui conosco no painel esportivo. Nós já te amamos muito, viu? Geral me marcando aqui no vídeo aqui, falando, Fred, olha isso, olha isso, olha isso. Então a senhora mobilizou toda a nossa torcida com esse amor pelo nosso Flusão. Beijo, tô esperando a senhora aqui, só marcar. Tá aí, portanto, Frederico Chaves Guedes, rei dos stories, camisa 9 tricolor, e a dona Yolanda, a vovó do Flu, vovó tricolor, que já ganhou o coração da galera. E ô Batista, que bacana, a paixão pelo futebol não tem idade não, meu amigo. Ah, legal demais, Vitor, né? Parabéns primeiramente ao Fred, porque a gente conhece o Fred, figura humana excepcional, atendeu prontamente, né, o pedido da vovó Yolanda, vovó tricolor. Aí eu lembro, né, nós tínhamos aqui no América a tia Ruth, sim, né, um símbolo da torcida, nem no América era, da torcida brasileira. Então, essas senhoras representam verdadeiramente o que é o torcedor que vai ao estádio para torcer, para apoiar, independentemente das alegrias e tristezas. Então, dona Yolanda, um beijo no coração da senhora. O Fred marcou mais um gol de placa ao poder atender aí o seu apelo, e que a senhora continue aí com esse amor eterno para o tricolor das Laranjeiras. Isso que nos traz, Vitor, alegria, porque a gente vê, né, tantos aspectos positivos, às vezes, e negativos dentro do futebol, torcida se degradeando, confusões, aí vem a dona Yolanda com essa sua simplicidade e nos cativa. Isso aí é legal demais. É um alívio, né, no meio de tanta violência, briga de torcida, tanta notícia ruim que a gente, infelizmente, tem que dar aqui no nosso painel esportivo, episódios lamentáveis que acontecem. É vamos dizer assim, uma fuga, né, em meio a tanta coisa esquisita, coisa que não é muito adequada que a gente vê no dia a dia do futebol. Agora, ô Batista... Ô, Vitor, rapidinho, que me chama a atenção, é até um tema pra gente, né, colocar aí na pauta. Claro. É impressionante, a gente sempre fala aqui merecidamente, né, do ponderamento da mulher brasileira. Eu gostaria de ver, o Batista tá ficando maluco, não. Mas eu gostaria de ver, já pensou, uma técnica dirigindo um clube da Série A ou da Série B? Olha, é uma quebra realmente nesse tabu que a gente vem vendo ao longo dos anos, é natural. O que você falou é certíssimo, e no futuro a gente com certeza vai ver. Por exemplo, aqui mesmo nas nossas transmissões esportivas, sim, a Roquete Pinto fez história, colocando uma equipe 100% feminina com a Luciana Zogaiba e a Amanda Viana, e também a Luciana Campos naquele jogo entre o Grêmio e o Fluminense. Isso é a tendência cada vez mais, não só na imprensa esportiva, como
como também no meio, no dia a dia do esporte, a gente ter as mulheres cada vez mais empoderadas mesmo e também ganhando seu espaço, Batista. Porque graças a elas que estamos aqui. Com certeza, bem lembrado. Você, torcedora, você que está ouvindo a gente, qual a sua opinião? Você acha que as mulheres tendem a ganhar cada vez mais espaço? Eu acho que sim, mas a gente quer ouvir você. 969680094, 969680094. Manda seu WhatsApp pra gente que a gente coloca você no ar daqui a pouquinho. Agora 6 horas mais 29 minutos no Rio de Janeiro. Vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Painel Esportivo. Você está ouvindo Painel Esportivo. Painel Esportivo. Roquete Pinto. A rádio que liga o Rio. 94,1 FM, Rio de Janeiro. Sabe qual estado vai levar água e esgoto tratados para milhões de pessoas? O seu. Com a concessão dos serviços de água e esgoto, o governo do estado do Rio de Janeiro vai transformar o que era privilégio de poucos em um direito para todos. E para isso acontecer, contamos com você. Não desperdice água e preserve o meio ambiente. Quem esperou água tratada a vida toda não tem tempo a perder. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. A Rádio Roquete Pinto traz pra você Carioquice com Ricardo Cravo Albim. Todo sábado, das 9 às 10 da manhã. Entrevistas com grandes personalidades e o melhor da Carioquice. Todo sábado, das 9 às 10 da manhã. Carioquice com Ricardo Cravo Albim. Aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio. São Sebastião, meu santo protetor. Salve, salve, rapaziada, aqui é Alexandre Araújo, tô te convidando para acompanhar todo sábado às 2 da tarde o Doentes por Samba, carnaval, resenha, informação e muita música. Doentes por Samba, sabadão, 2 da tarde, aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio. Espero lá. Gente que faz seu espaço para empreender, com Paulo Gontijo. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Gente que Faz. Eu sou Paulo Gontijo e hoje eu vou falar de um tema bastante sério: segurança. Mas o que segurança tem a ver com o nosso programa? Eu vou falar de uma empresa com uma missão bastante ambiciosa. Ela chama Gabriel, tem nome de pessoa, mas é uma empresa de tecnologia. E o propósito deles é acabar com a violência. Mas Paulo, esse não é um propósito ambicioso demais? Bastante. Mas deixa muito claro que eles não estão brincando e o que eles vieram fazer. Eles misturam câmeras de alta qualidade com um baita processamento de informação, e assim eles conseguem, por exemplo, pela movimentação das pessoas na rua, entender se aquilo é um padrão de roubo ou o que quer que seja, com a criação de uma comunidade onde cada um no seu celular tem um botão de pânico. Com informação e equipamentos de qualidade, eles estão mudando a realidade de algumas vizinhanças. É o tipo de empresa que pode ser disruptiva, ou seja, ela muda completamente o jogo em uma determinada área. Eu acho que vale muito a pena conhecer empresas como a Gabriel, que com tecnologia de ponta tentam resolver os nossos problemas mais sérios do nosso dia a dia. Se você quer marcar alguma empresa que você acha que muda o jogo, fala comigo no Twitter ou no Instagram, @GontijoRJ. Marque essa empresa lá, me chama que eu vou trazer o caso pra cá. Você está na sintonia da Roquete. Rádio Roquete Pinto. 94,1 FM, Rio de Janeiro. Painel Esportivo. Painel Esportivo. Apresentação. Vitor Dávila. Painel Esportivo.
6h mais 33, vamos juntos aqui no nosso painel esportivo, aqui você ficar sabendo de tudo que é notícia sobre o seu time de coração. Lembrando, você que está aí, quer dar uma passadinha lá no Instagram, segue lá, @canal do Dávila, que a gente tá ao vivo no Instagram, no meu Instagram, e aí você pode acompanhar um pouquinho das imagens de como é a nossa rotina aqui no estúdio da Rádio Roquete Pinto. Tamo lá na live, ao vivo, canal do Dávila, é só seguir lá. Vamos agora dar espaço, é claro, chegou a hora, espaço aos nossos ouvintes. Bruno Alex, pode rodar. Boa tarde, Vitor. Boa. Vitor Dávila, tá comandando bem isso aí, hein? Obrigado. Pra todo mundo aí. Geralzinho tá comentando. Qual é a premiação do campeão da segunda divisão? E agora, o que é pior? Disputar 3 títulos e perder ou ser rebaixado? É o Zé do Silvio de Lopa aí, um abraço pra todos. Valeu, Zé, grande abraço pra você. Bom, a premiação da segunda divisão é 0. Não tem premiação para o campeão da segunda divisão. Inclusive o Antônio Jorge aqui com a gente algumas semanas comentou sobre isso. Ele deu opinião achando que deveria haver uma premiação. A única contrapartida é se classificar direto para a terceira fase da Copa do Brasil, que aí tem essa premiação de 1,7 milhão que foi na última temporada para a participação. Batista Júnior, agora eu repasso para você. O que é pior? Ser rebaixado ou ficar sem ganhar nenhum título? Um abraço pro Zé do Silque em Nilópolis, aqui na Baixada Fluminense, Vitor. O detalhe é o seguinte: depende do elenco que você tem em mãos. O Flamengo, pelo elenco que tem e não vencer nenhum dos 3 títulos, deixou muito a desejar. Não pode. Se você tem um time limitado, você evidentemente corre esse risco de rebaixamento. Mas o Flamengo, pelo que ele tem em mãos, o elenco mais caro que tem dentro do futebol brasileiro, qualificado, não poderia jamais passar a temporada sem ter ganho um título sequer. Vamos lá, mais um ouvinte, Bruno, pode rodar. Francisco Wilson, chegando em casa aqui na Barra da Tijuca. Fala, Francisco. Eu vi aí o valor do Anderson Moreira, 360 mil, tá de bom tamanho. Quem é campeão tem que pagar pelo valor que o cara merece. Abraço, saudações alvinegras. Valeu, Francisco, grande abraço. Daqui a pouco a gente vai explorar melhor esse assunto em relação ao Anderson Moreira, mas o valor ele achou de bom tamanho, Batista. Não, eu concordo com ele, porque o Anderson agora está valorizado. Sim. E agora está dentro ali do padrão da Série A para os treinadores. Cara, evidentemente que não é aquele treinador tropa de elite, né, de primeira linha, mas é um grande treinador, provou isso. Pelo que ele fez dentro do Botafogo, esse salário aí estaria dentro da realidade aqui do futebol brasileiro para um técnico de Série A. Mais uma participação, Bruno Alex, manda bala. Boa noite, Vitor Dávila. Boa noite, toda a equipe da Roquete Pinto. Você não acha que o Renato Gaúcho teve a maior parcela de culpa todos os jogos do Flamengo aí, que ele perdeu a Copa do Brasil, que ele perdeu a Libertadores, e vai perder o Brasileiro, não é isso? Então ele teve a maior parte de culpa nisso daí. O que você acha, Vitor? Me responde aí agora aí, que eu ver se esse WhatsApp não falha. Boa noite a todos aí. Valeu, grande abraço. Tem o nome dele aí, ô Bruno? Não tem, né? Não se identificou. Beleza, mas eu já ouvi a voz dele, pra mim, família. Grande abraço. Depois manda seu nome aí pra gente. Cadê aqui? Não veio com o nome. Depois manda aí tua identificação, beleza? Grande abraço. E eu repasso a tua pergunta, meu amigo, para o Batista Júnior. Renato Gaúcho é o grande culpado dessas eliminações, dessa má fase do rubro-negro, meu caro Batista? Não só foi o único não, Vitor. A galera do Flamengo sabe disso. Tem outros também que foram responsáveis por essas perdas do Flamengo dentro da competição. O Renato foi um dos culpados e teve uma grande parcela, sem sombra de dúvida. Mas a gente sabe que dentro do futebol brasileiro nem sempre o treinador tem carta branca. Essa que é a grande realidade. Tem que seguir alguns protocolos, Vitor Dávila. Com certeza, Batista. É o nosso Davi de Belfor Roxo que mandou essa mensagem pra gente. Abraço, Davi. Como eu fui esquecer seu nome, nosso ouvinte aqui de carteirinha, sempre participando, e eu convido também a participar mais vezes. E a você também que não participou, ainda tem tempo, a gente tá junto até às 7 da noite. 969680094. Daqui a pouquinho mais uma rodada aí de participações dos ouvintes. Vamos falar agora do time da Estrela Solitária, do glorioso Pode Soltar, o hino do campeão.
campeão da Série B. É o hino do Botafogo, porque a gente antecipou mais cedo nos nossos destaques, a renovação do Anderson pode custar 360 mil ao Botafogo. Vamos ver aqui, ó, se liga. A contratação de reforços e manutenção do elenco campeão da Série B neste ano são vistos como fundamentais para o Botafogo, beleza, visando, é claro, a permanência principalmente na Série A do ano que vem. Isso passa pela renovação do contrato do técnico Anderson Moreira. Contudo, se quiser a permanência de seu atual comandante, o Alvinegro vai ter que abrir os cofres. A prorrogação do vínculo do treinador, que vence no final deste ano, estaria condicionada ao pagamento de uma comissão no valor de cerca de 360 mil reais aos empresários do Anderson. O pagamento seria diluído em 10 parcelas no valor de 36 mil reais cada, entre janeiro e outubro do ano que vem. Há de se ressaltar que, em caso de atraso, multas também estariam previstas. É informação divulgada pelo Anselmo Góes, do jornal O Globo. Também é importante salientar que na última semana, esses mesmos empresários, veja só, acionaram o Botafogo na justiça. O motivo seria justamente a falta do pagamento de parcelas referentes a comissões pela contratação do treinador. Em entrevista recente, o diretor de futebol alvinegro, Eduardo Freeland, afirmou que tem a intenção de renovar com o Anderson e que a ação judicial não atrapalharia as tratativas. Batista Júnior, 360 mil de comissão para empresários que acionaram recentemente o Botafogo na justiça. Eu tô achando que essa renovação não tá tão fácil quanto se parece, não. É verdade. O combinado não sai caro, né? Ainda mais em contrato. É verdade. 360 mil é uma grana considerável. Agora, o Anderson Moreira é aquilo, né? Campeão brasileiro da Série B, tá com visibilidade, tá com moral, tá valorizado, e agora os empresários vão fazer a parte deles, né? Que é valorizar o seu produto, a sua marca. Agora, o Vitor Dávila, o que eu me pergunto é o seguinte: o que a diretoria do Botafogo vai projetar para o ano que vem? Por que a pergunta? Porque, para mim, não basta apenas você retornar à Série A, porque o Botafogo é um clube tradicional, reconhecido mundialmente. Sim. Então, né, eles têm que fazer o planejamento da seguinte maneira: eu vou querer o quê o ano que vem? Eu vou querer uma vaga na Libertadores? Eu vou formar um time para disputar título do Brasileirão? O último título do Brasileirão do Botafogo foi em 95, né? Contra o Santos, lá no Pacaembu. Olha que eu estava narrando esse jogo. Enfim, o Botafogo tem que, pelo menos, fazer aqui um planejamento, o que ele quer pro ano que vem. Ou somente participar do Campeonato Brasileiro e se manter na Série A. Pela grandeza do glorioso, tem que projetar muito mais alto. E ô Batista, a gente até trouxe aqui algumas semanas, naquele regime centralizado de execuções, para o Botafogo conseguir, vamos dizer assim, fechar no verde. As metas são o seguinte: semifinal do Campeonato Carioca, oitavas de final da Copa do Brasil e, veja só, 14ª posição no Campeonato Brasileiro do ano que vem. Tá de bom tamanho para as aspirações do Botafogo? Essa 14ª posição no Brasileirão é meio, assim, decepcionante pro torcedor que quer muito mais, né? Essa que é a grande realidade. O Botafogo está retornando à Série A, claro, evidentemente vai ter que manter alguns jogadores, vai precisar de reforços. A gente ainda fica naquela, né, incógnita com relação ao Rafael Navarro, se vai ou não. Enfim. Verdade. Né, o Botafogo. Agora, Vitor, a gente fala do Rafael Navarro na possibilidade de deixar o Botafogo. Aí eu estava pensando aqui, o grande artilheiro da Série B foi o Edu do Brusque, né? Sim, Edu do Brusque. E eu não ouço quase nenhum clube aí de primeira divisão falar no nome do jogador, porque pra você ser artilheiro de uma Série B, como foi tão disputada essa competição, é porque ele teve seus méritos. Falou-se alguma coisa no Edu no Vasco, a gente até trouxe isso, que ele também deu uma entrevista dizendo que jogaria no Vasco, mas tem um contrato aí até o final de 2022, a tendência é que fique no Brusque, e quem quiser, ô Batista, tirar o Edu da equipe catarinense, vai ter que desembolsar um dinheiro. Vale o investimento? Pelo que ele produziu na Série B, até que vale, porque o artilheiro, é o que eu falei, teve os seus méritos, mostrou que é o goleador, e no futebol o que vale é a bola na rede, né? E o papel dele ele fez e muito bem, diga-se de passagem que foram os gols. Falando em bola na rede, vamos dando sequência ao noticiário do Botafogo, porque o atacante Rafael Moura deve ficar no Botafogo para a próxima temporada, inclusive tendo direito a uma cláusula de renovação no seu atual contrato. Isso foi revelado hoje pela emissora SBT, emissora lá de televisão, no programa SBT Sports Rio. O atual vínculo do Rafael Moura com o Botafogo vence agora dia 31 de dezembro. Ele fez 31 partidas na Série B, só que só uma como titular. Fez só um gol também com a camisa do Botafogo.
Lembrando que o Rafael Moura também esteve nesse noticiário das ações dos empresários, porque eles são os mesmos do Anderson Moreira, que acionaram o Fogão na justiça devido àquelas comissões não pagas. Batista, a gente não pode cobrar muito do Rafael Moura, né? Nessa temporada, o Navarro dominou todo o ataque do Fogão. Perfeito, ele só apenas jogou uma partida como titular, você lembrou bem, e ele entrava ali faltando 15, 10 minutos finais. Você falou de maneira correta, eu sigo aí o relator, não podemos cobrar, nós sabemos da capacidade, da qualidade do Rafael Moura, mas pelo pouco que ele jogou, deixou um pouquinho a desejar para a galera do Botafogo. Caso o Navarro, deixe a equipe alvinegra e o Botafogo não invista em outro atacante, aí sim, quem sabe o ano que vem ele possa ter maiores possibilidades. Mas eu não vejo o Rafael Moura como titular, não. Ele também fez bem essa função dele hoje, nessa temporada como backup, como reserva imediato do Navarro. Aliás, ele foi contratado, Batista, a gente faz a devida justiça, como titular para esse time. Para jogar, a ideia era que ele fosse o titular do ataque do Botafogo na Série B. Só que o Navarro começou a desandar, a fazer gols e o Rafael Moura ficou sem espaço. Mas a ideia é que ele seja realmente um bom reserva, né? E outra coisa, Vitor, o Botafogo, ele consegue dar sorte, vamos colocar assim, sorte, com jogadores que são desconhecidos, os jogadores acabam acertando o Botafogo, você vê aí o Luiz Oyama, outros jogadores que chegaram no Botafogo, enfim, o Botafogo ele consegue isso, e a gente espera que na Série A não seja diferente. É isso aí, Batista, vamos juntos, 6 horas mais 45 minutos, abrindo espaço para o jornalismo. Painel e o trânsito no Rio. Ana Gramático, volto com você. Vitor, na linha vermelha, sentido Baixada, acidente com 2 carros ocupa uma faixa na altura da Dutra, quilômetro 19, trânsito intenso, alento no trecho. Na Avenida Brasil, em direção ao centro, via liberada após a retirada de moto da pista central na altura da Penha. O fluxo segue sem retenções. E no túnel Rebouças, também em direção ao centro, foi retirado há pouco um carro enguiçado que ocupava uma faixa da primeira galeria. O trânsito intenso está lento desde o acesso pelo viaduto Saint-Hilaire. E a 7 Rio informou que o túnel Vice-Presidente José de Alencar, no sentido Recreio, será interditado na noite desta quinta-feira, das 11 da noite às 4 da madrugada. A interdição tem o objetivo de viabilizar serviços de manutenção e limpeza. Os veículos que trafegam pela Avenida Dom João VI, com destino à Barra, deverão seguir pela Avenida das Américas, Serra da Grota Funda, Avenida das Américas, Rua dos Servidores, alça de acesso para a Avenida das Américas, sentido Barra. Equipes da 7 Rio atuarão tanto nos bloqueios quanto na rota de desvio, orientando os usuários da via. Esta programação poderá ser suspensa a qualquer tempo devido às condições climáticas ou às questões operacionais da cidade. E o Detran realiza no próximo sábado mais um mutirão de atendimento à população de todo o estado. Este será o 47º mutirão que o departamento oferece desde o início da pandemia. São cerca de 7.000 vagas disponíveis para os serviços de identificação civil, habilitação e veículos. Para participar, é necessário realizar o agendamento prévio, que pode ser feito até amanhã, sexta-feira, no site detran.rj.gov.br. Repetindo, detran.rj.gov.br. É com você, Vitor. Obrigado, Ana. Agora, pelo horário de Brasília, 6 horas mais 47 minutos. Ligou na Roquete, é gol! Painel Esportivo. Painel Esportivo. Apresentação. Vitor Dávila. Painel Esportivo. De volta aqui na programação da Rádio Roquete Pinto, 6 horas 47 minutos. WhatsApp ainda aberto, 969680094. E agora o Bruno vai soltar mais participações. Pode rodar. Boa tarde a todos os da equipe de esporte do Painel Esportivo. Boa. Sou flamenguista e ouvindo seus programas, me sinto no direito de mandar um zap para vocês dizendo o seguinte, que esse Renato Gaúcho foi o maior erro que o Flamengo cometeu. Olha. Entendeu? Ele fez de tudo para vir o Flamengo. Humilhou Jesus, depois levou de 5, entendeu? Ele fez um monte de besteira durante o Campeonato Brasileiro e agora a culpa é do Andrés Pereira, que perdeu a Libertadores. E quem perdeu a Copa do Brasil, o brasileiro. Um abraço, fui, José Machado. Ele não tem nada que prestigiar Renato Gaúcho. Ele não era nem para ir pro Uruguai.
Valeu, Zé, um grande abraço pra você. Batista, a torcida do Flamengo tá no veneno com o Renato. É aquilo que eu falei, né? E o torcedor tem a razão. Ele colocou muito bem aqui no painel esportivo. O torcedor do Flamengo tá na bronca com o Renato, que não apresentou rigorosamente nada. A gente via o Flamengo. Ô, Vitor, teve coleguinhas que até pediram o Renato Gaúcho na seleção brasileira. Sim. Cara. Não é? Bem lembrado. Ai, 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 nada como o tempo para fazer a roda girar. Bruno Alex, mais uma participação, por favor. Fala, galera da Roquete, aqui é Paulo Batista, Nova Iguaçu. Parabéns aí nossa Yolanda aí, tricolor, que conseguiu a sua homenagem do Fred, mas infelizmente o Fred foi que fez a decadência do Fluminense aí nesse período que a gente estava disputando aí 3 campeonatos. Nós também estávamos disputando 3 campeonatos. Infelizmente, com a permanência do Fred em campo, atrapalhou. A permanência dos jogadores do seu Uran em campo atrapalharam o Fluminense. Nada a ver com dinheiro. Só que Egídio, Caio Paulista, o Wellington, Hudson, não dá, gente. Batista, o Fred atrapalhou? Sobrou até para o Fred, né? Bom, mas o Fred ele tem um histórico. Claro que eu sei que futebol é momento, mas a presença do Fred em campo, ele atrai ali a atenção da zaga adversária. O Fred, ele é artilheiro, já provou isso. Quando a bola cai no pé dele, ele acerta o alvo. Eu respeito a opinião do ouvinte. Agora, ele colocou aí alguns nomes que realmente não acrescentaram nada. Com todo respeito, o próprio Wellington. Na lateral esquerda, cara, o Marlon, que era a terceira opção, acabou se tornando titular, né? Tinha o Egídio, o Danilo Barcelos, esse que é o grande detalhe. Agora, uma coisa que eu também não consigo entender, com todo respeito, a gente vem até comentando, a insistência do Marcão com o Caio Paulista. O Caio Paulista, quando retornou do departamento médico, não foi mais o mesmo jogador que era, né? E a gente sabe do potencial do Caio Paulista. De vez o Marcão dá aquela preservação no jogador, não, ele continua insistindo com o garoto e aos poucos vai se queimando. Eu já vi gente um pouco mais maliciosa dizendo, Batista, que o Caio Paulista não foi mais o mesmo desde quando foi adquirido em definitivo pelo Flu, hein? Tem isso também, né? Vamos juntos, 6 horas mais 50 minutos, 10:07. Vamos falar do Vasco da Gama. O Vasco da Gama oficializou a saída de mais 5 jogadores. Embora já tivessem sido noticiadas nos últimos dias, o Vasco da Gama oficializou a saída de 5 atletas. São os jogadores, os zagueiros Valber e Hernando, os volantes Michel e Andrei e também o atacante Léo Jabá. Eles já não possuem mais vínculo com o time de São Januário. Vale lembrar que o Andrei é cria das categorias de base, passou a maior parte de sua vida no Vasco da Gama. E ele esteve ontem lá na Colina, lá em São Januário, para se despedir. Lembrando, Andrei se formou na base do Vasco da Gama e foi promovido aos profissionais em 2016. Nas 6 temporadas pela equipe principal foram 156 partidas, 11 assistências e 11 gols, 4 títulos conquistados, entre eles o Cariocão de 2016. Abrindo aspas para o Andrei, falando pela última vez como jogador, abrindo aspas para o presidente do Vasco da Gama, Jorge Salgado, falando do Andrei. Ciente de toda a sua entrega, empenho e comprometimento, o Vasco da Gama agradece Andrei por ter honrado a camisa cruz-maltina durante 17 anos e o deseja sorte no prosseguimento de sua carreira, fecha aspas. Lembrando que os demais atletas também tiveram saída confirmada, Michel, Hernando, Valber e também o Léo Jabá, que não terão o contrato renovado ao término do vínculo. O Vasco da Gama também agradeceu a esses atletas. 5 atletas, a caravela vascaína lotada, ô Batista, farão falta? Olhando essa relação aqui, você pode até colocar aqui, questionar o Andrei, né? Se não era aquele jogador de primeira linha, mas uma coisa a gente tem que dizer aqui, o presidente está certo, ele tinha identidade, honrou essa camisa do Vasco da Gama que vestiu. O Léo Jabá, ele teve oportunidades, a gente percebia isso, ora jogava bem, ora tinha um apagão. O Hernando na zaga realmente não acertou, Vitor, não deu certo, acabou realmente deixando... Nem estreou. É verdade, cara. O torcedor aqui até brincava, os colegas aqui brincavam, não é Hernando Batista, é errando. Então, quer dizer, a galera não perdoa, né? Agora, a diretoria do Vasco, o presidente, eles não podem cometer os mesmos erros que cometeram
este ano, se querem retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. E o Vasco vai dando sequência à sua reformulação. Ontem a Amanda Viana trouxe a notícia aqui em primeira mão. O Ricardo Gomes, que era tido como certo para fazer parte da nova diretoria de futebol, acabou tendo a contratação, vamos dizer assim, fracassada. A negociação não foi pra frente. Ele deu uma entrevista ao Lucas Pedrosa, jornalista que cobre o Vasco da Gama, e disse que não preferia trabalhar em uma organização com figuras do executivo e também do treinador, como ele fez no Vasco da Gama em 2011, abrindo aspas para o Ricardo Gomes. Você tem de ter pessoas qualificadas para trabalhar em conjunto. Prefiro trabalhar assim, um técnico e um diretor executivo. No caso do Vasco, tive boas conversas com o presidente. Vejo um futuro bem interessante para o Vasco. São coisas de negociação de futebol. Não chegamos a um final feliz. Fecha aspas, tá aí a frase, a palavra do Ricardo Gomes em entrevista ao jornalista Lucas Pedrosa. Batista Júnior, o que pode ter acontecido nesse meio do caminho para o Ricardo Gomes voltar atrás? Esse que é o grande detalhe, é a grande pergunta. Há informações que o filho do Ricardo, ele também é empresário, né, de alguns jogadores aí no Vasco da Gama. E a gente sabe como é o torcedor, tem o lado passional do que o lado racional. Agora ele falou, se não há uma união, tem que haver uma união para que o trabalho possa fluir, e ele achou por bem não aceitar o convite, ele deve estar sabendo o que está fazendo, né? Valeu, Batista. Agora vamos seguindo o nosso noticiário. Chegou a hora da gente falar das equipes de menor investimento e também das competições do futebol feminino e categoria de base com o nosso colunista, repórter Daniel Santiago, que dá um panorama sobre as semifinais do Carioca Feminino Sub-18. Boa noite, Daniel. Muito boa noite, Vitor, e a todo mundo ligado no painel esportivo. Estão definidas as semifinais do Campeonato Carioca Sub-18 feminino. Na tarde de ontem tivemos a última rodada da primeira fase do campeonato. O Flamengo bateu a equipe do Duque de Caxias por 4-0 e terminou na primeira posição do Grupo A. Já o Fluminense goleou o Hypes por 6-0 e ficou na segunda colocação do grupo. Já no Grupo B, o Vasco venceu a equipe do Caramba por 1-0 e garantiu o primeiro lugar da chave, deixando o time de São Gonçalo na vice-colocação. No confronto dos eliminados, o Barra Mansa venceu o América por 1-0 e os dois se despediram da competição. Com isso, as semifinais ficaram definidas com os confrontos entre Flamengo e Caramba e o Vasco contra o Fluminense. As duas semifinais serão disputadas em jogo único neste sábado e sem vantagem para nenhum dos dois lados. Então, em caso de empate, a decisão dos finalistas do torneio vai para os pênaltis. Ok, Vitor? É com você. Valeu, Daniel, grande abraço pra você. Você volta amanhã com mais informações sobre o futebol feminino e também sobre as categorias de base e times de menor investimento. Batista Júnior, muito bacana ver as competições de base, competições femininas de base principalmente, crescendo, ganhando cada vez mais espaço. Legal demais, muito bom, porque realmente o futebol feminino ele só passa a ter visibilidade em época de Copa do Mundo, Olimpíadas. Mas aqui no Brasil a gente sabe que tem federações que promovem campeonatos, divulgando sempre o futebol feminino. Nota 10. Muito bacana, Batista. E hoje eu tô numa posição diferente. Então nada mais justo do que a gente fazer diferente. Batista, geralmente eu sou perguntado, mas hoje, meu amigo, você será perguntado. Eu sei que eu te peguei de surpresa, mas eu vou pedir pra você dizer pro nosso ouvinte o que vai virar notícia amanhã, Batista Júnior. Atlético não vence Bahia e Flamengo mantém o sonho de conquistar o Brasileiro. Tá aí o nosso Batista Júnior, e lembrando, intervalo no jogo lá na Arena Fonte Nova, Bahia 0, Atlético Mineiro também 0. Então, grandes chances aí dessa notícia manchete do nosso Batista Júnior se tornar realidade. Quem sabe hoje um empate do Atlético Mineiro com o Bahia não encerra o campeonato, aí o Flamengo vai ter, vamos dizer assim, a bola da vez. O Flamengo precisa de qualquer jeito vencer os 3 últimos jogos que vai disputar ainda no Campeonato Brasileiro, e para isso o ideal é que o Atlético Mineiro na verdade perca tudo para ter 100% de chance. Se eu não me engano, é um empate e 2 derrotas para o Atlético, cenário ideal, não é, Batista? Sim, mas a gente sabe que o Atlético virtualmente já é o campeão, né, Vitor? É verdade, mas a esperança é a última que morre. Vamos juntos e a gente vai com você, torcedor rubro-negro, até o final. 6 horas mais 57 minutos, vamos chegando ao final do nosso painel esportivo. Batista Júnior,
Júnior, grande abraço pra você, muito obrigado pela sua participação, prazerzaço estar contigo, dá o seu destaque final e chama a galera, fala aí quais jogos você vai estar no próximo final de semana. Beleza, Breno, estaremos amanhã às 20 horas com Flamengo e Sport Recife, na Ilha do Retiro, e no domingo às 16 horas Fluminense e Bahia, lá na Fonte Nova. Agora, Vitor, eu descobri que a verdadeira seleção do futebol e do rádio está aqui na Roquete, no painel esportivo, com o nosso titular Jorge Ramos, Amanda Viana, Breno Monsef e você que arrebentou na apresentação, meu garoto. Aquele abraço e uma boa noite. Obrigado, meu amigo. Sem você, garanto que nada disso seria possível. Vamos encerrando o nosso painel esportivo de hoje, quinta-feira, 2 de dezembro. Amanhã, Jorge Ramos aqui de volta conosco. E é claro, meu muito obrigado a você que participou, mandou seu WhatsApp pra gente. A você que não participou, mas ouviu a gente aqui no nosso painel esportivo. E a você também que esteve na nossa live lá no meu Instagram, @canal do Dávila. Segue lá, dá uma moral pro trabalho do amigão aqui, beleza? Fim de painel esportivo hoje, marcamos um novo encontro, é claro, amanhã às 6 da tarde. Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM, a rádio que liga o Rio. Você ouviu Painel Esportivo, aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio.